A Epístola de Hebreus, capítulo 11, versículo 7. Hebreus fica lá no finalzinho da Bíblia, para quem está perdido. Hebreus 11, 7. Amém? Todo mundo achou? Pela fé, Hebreus 11, 7. Esperar mais um pouquinho, porque tem pessoas procurando. É sempre uma alegria quando o Rafael me chama para abrir a Bíblia e compartilhar a palavra do Senhor com vocês. Meu coração muito se alegra, mas eu fico com muito temor também. Quando a gente louvava aqui, me bateu um temor no coração e as músicas foram tocando e foi me dando uma bateção de joelho ali. Eu fiquei com muito temor. Quem sou eu, Senhor? Quem é a minha casa? Para que o Senhor pudesse me dar todas as coisas. Hebreus 11, 7, queridos, diz assim: pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu, e para a salvação da sua família preparou a arca, pelo qual condenou o mundo e foi feito herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Vamos ler de novo? Pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu, e para a salvação da sua família preparou a arca, pelo qual condenou o mundo e foi feito herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Pai, abre os nossos corações para ouvir a Tua voz, Senhor. Abre os nossos olhos, Pai, para a Tua verdade. Abre os nossos ouvidos, Senhor. Derrama o Teu Espírito, Senhor. Traz liberdade aos cativos, Senhor. Abre, Senhor, abre as nossas mentes, Senhor. Purifica o nosso coração, Senhor. Fala conosco, Deus. Fala no nosso íntimo, Senhor. Nós abrimos, Senhor, o nosso coração a Ti, para que o Teu Espírito venha, Senhor, sobre nós, Senhor, e se derrame, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Qual o papel da igreja nos dias atuais? Qual são os preparativos que nós, a noiva de Cristo, temos que fazer enquanto aguardamos o noivo? Qual é a nossa parte no corpo? Como a gente deve se encaixar nessa estrutura criada por Deus, mística, divina, que é a igreja do Senhor, que é o corpo de Cristo? Para que você foi chamado? E para que você está aqui esta noite? Qual o seu papel? Qual a sua função? A gente leu que Noé, ele foi divinamente avisado de coisas que não se podia ver, e ele preparou uma arca. Os dias de Noé, o período pré-diluviano, meus irmãos, foram períodos muito tensos. A Bíblia fala que a maldade se multiplicava, que a intenção do coração dos homens era amar continuamente, que o que era produzido pelos seres humanos era esgoto. A terra toda estava rumo à destruição. A violência no período pré-diluviano era enorme. A terra toda estava cheia de violência, ao que diz a palavra de Deus. Assassinatos, homicídios, latrocínios, roubos. A perversão sexual
foi tamanha que a Bíblia fala que os homens, as filhas dos homens, se relacionaram sexualmente com os filhos dos deuses, de Deus. E desse relacionamento sexual começou a nascer seres, super seres. X-Men de uma evolução, de um salto evolucionário, na verdade é uma queda evolucionária, que a Bíblia chama de os famosos da antiguidade. Eram seres híbridos, pessoas que, devido à perversão sexual, começaram a se transformar em algo não humano. A Bíblia fala que Deus olhou para aquela terra, para o planeta que Ele havia criado, e fala que Deus ficou entristecido com tudo aquilo. E Deus disparou um julgamento: eu vou acabar com tudo. Animais, seres que se rastejam, tudo que tem vida na terra será destruído. O ser humano conseguiu perder a sua essência. O ser humano conseguiu conduzir a sua vida de tal maneira que se distanciou tanto de mim que é necessário que eu entre com um julgamento. E a Bíblia fala que quando Deus olha para a terra, Ele vê ali um homem. Esse homem chama-se Noé. O que distinguiu Noé dos demais? Porque Deus viu ali em Noé, era homem justo e bom, não é isso? O que distinguiu Noé dos outros habitantes da terra? O que fez dele diferente? A gente acabou de ler. A fé. Através da fé, Noé alcançou o testemunho que era uma pessoa justa. Na verdade, quando você lê todo o livro de Hebreus, você vê que os nossos antepassados, todos eles alcançaram testemunho de justiça diante de Deus por causa da fé. Não por causa do que eles eram, mas por causa do que eles criam. Quando Deus olhou para Noé, a Bíblia fala que Noé traçou uma divisão entre a maldade do mundo descrente e aqueles que são justificados pela fé em Jesus. Quando Deus olha para o mundo, Noé traça, por um ato de fé, a diferença entre aqueles que merecem um julgamento e a diferença daqueles que creem que o julgador desferiu o seu julgamento nele próprio, que é Cristo. Através da fé, Noé alcançou testemunho de que era justo. Isso é fantástico. Isso é fabuloso. No mundo corrompido, cheio de assassinatos, mortes, adultérios, roubos, trapaças, violência por toda parte, Deus olha e vê alguém que tem algo que se destaca de outros. E o livro de Hebreus fala assim: olha, é a fé. Hebreus 11:1 diz assim, olha, vamos ler. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem, porque por ela os antigos alcançaram testemunho. A gente vê que a Bíblia nos diz que através da fé todos nós alcançamos bom testemunho diante de Deus, e é por causa desta fé em Cristo Jesus, desta fé na salvação de Deus, que nós somos considerados justos. Agora, impressionante, Noé construiu um barco em terra seca. Queridos, Noé construiu um barco na terra seca.
pela fé em algo naquilo que ele viu, que ele ouviu. Noé é um homem que não agiu de acordo com aquilo que ele via, mas ele agiu com base naquilo que ele ouviu. Deus disse: Noé, vai haver um dilúvio, construa uma arca. Agora, coloque-se no lugar de Noé. Deus chega para você e fala assim: Vlad, vai acontecer uma catástrofe, construa sei lá o que. Aí vocês podem inventar o que vocês quiserem. Tá bom, senhor, como é que é? Não, 140 metros, o Vlad sabe bem disso. 140, 3 pavilhões, 25, aí fez a conta. Noé levou 120 anos para construir, mais ou menos, para construir a arca. O Vlad vai levar também uns 30 anos para construir o que o Senhor levou para ele. Noé, ele age de modo completamente insano, gente. O cara começa a construir um barco em terra seca. Pega o martelinho dele, começa a bater lá, a pessoa: e aí, Noé, tá fazendo o quê? Eu estou fazendo um barco mesmo. Como assim, Noé? Bom, vai chover. Vai chover quando, Noé? Não sei, eu vou levar um tempinho para fazer esse barco, mas vai chover. Aí nem começa a... doido para lá. Noé, meus queridos, conforme diz em 2 Coríntios 5, versículo 7, agiu pela fé e não pelo que ele via. Apesar de todas as contingências do mundo dele dizer para ele que não ia chover, apesar de ele acordar todo dia para fazer o barco e ver o sol, apesar de ele nem saber o que é chuva, porque não existia chuva naquela época, ele trabalhou intensamente para Deus, com base apenas numa palavra que ele ouvira de Deus. Noé, construa uma arca. Terceira coisa, Noé direcionou toda a sua vida, toda a sua existência, todo o seu caminhar de acordo com a palavra que ele recebera do Senhor. Noé chegou para Deus e falou assim: ok, Deus, me dá uma garantia, chove aqui no meu quintal. O que é chuva? Me mostra aí, chove um pouquinho. Não, ele creu e construiu. Noé teve fé suficiente para agir, ignorando completamente as circunstâncias, as pessoas e a família, quem sabe, a Bíblia não diz, mas ele teve a consciência e a revelação de Deus de agir de uma maneira que ninguém poderia compreender. A respeito de Moisés, aqui em Hebreus, a Bíblia fala assim que Moisés viu o que ninguém estava vendo. E Noé foi a mesma coisa. Ele viu algo que ninguém estava vendo e decidiu seguir a vida dele, parametrizar a vida dele, caminhar a vida dele de acordo com o que ele ouvira de Deus na sua palavra. Amém, queridos? Quando os discípulos chegam para Jesus e falam assim: ensina-nos a orar, Jesus fala assim: ensina. Vocês orem assim: Pai nosso que estás nos céus, santifica o teu nome na nossa vida. Senhor, o teu nome que é santo, santifica na minha vida. Noé dizia. Noé, quando ouviu a palavra de Deus construir o barco, ele disse assim: Senhor, venha o teu reino sobre nós. Que o seu modo de reinar, Senhor, seja o meu modo de reinar. Ainda que o mundo inteiro esteja caótico, ainda que o mundo inteiro seja um caos de perversidade, sexualidade, doença e beijos em moverá. Noé creu, e porque creu, submeteu a sua vida a Deus.
Deus, dizendo: venha o teu reino sobre mim, Senhor, dizendo: faça a tua vontade, Senhor, estabeleça a tua vontade, Senhor, não a minha, porque a minha vontade não é construir barcos, a minha vontade não é ser chamado de maluco, a minha vontade não é ser desprezado por outros que olham para mim e me chamam de tolo, de bobo. Você está desperdiçando a sua vida. É o que dizem. É o que disseram para Noé. Você está sendo bobo. É a oportunidade que você tem de farrear. Não perca a oportunidade que você tem, seu bobão. Noé direcionou a sua vida com base numa palavra que ele recebera do Senhor. Que seja aqui na terra, caótica, onde eu vou construir meu barco, na terra seca, como é no céu, Senhor. Faz de mim, Senhor. Santifique em mim o teu nome. Faça a tua vontade em mim, Senhor. Venha o teu reino sobre mim, Senhor. Faça e que seja feita a tua vontade sobre mim. A quarta coisa que Noé fez, ele não se conformou com o mundo. Romanos 12, todos vocês conhecem, né? Mas vamos abrir. Quem pode abrir comigo? Deixa eu marcado aqui. Romanos 12. A gente lê muito lá na escola bíblica, com jovens. Romanos 12 diz assim: olha, eu rogo-vos, pois irmãos, pela compaixão de Deus, que vocês apresentem o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Não se conformem com este mundo, transformem-se pela renovação do vosso entendimento, para que vocês saibam qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Nosso irmão Noé, ele não se conformou ao padrão de comportamento da sua época, do mundo pré-diluviano, do mundo antigo. Ele não se conformou, mas ele renovava a sua mente em esperança, para que ele pudesse apresentar-se a Deus. E a Bíblia fala que Noé, fala maravilhoso de Noé, que Noé tornou-se íntimo de Deus, Noé tornou-se amigo de Deus, mas é porque ele não se conformando com o status da sociedade, ele renovava sua mente para descobrir qual era a vontade boa, qual era a vontade perfeita e qual era a agradável vontade do Senhor. E a esta boa, perfeita e vontade agradável do Senhor, nosso irmão Noé se submetia, fazendo o quê? Martelando o seu barquinho. Salmos 1:1 diz assim: bem-aventurado é aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios. Foi assim que Noé viveu na sua época. Ele não seguia conselho de mundano, ele não seguia conselho de ímpio, viu, galerinha? Galerinha nova aí, está entrando na faculdade. Ele não baseava suas decisões na base do conselho daquela galerinha do mal. Ele não tomava decisões com base na maioria. Ele não era levado pela deixa a vida me levar, a vida leva eu. Ele tinha raciocínio, ele raciocinava, era o culto racional dele. Ah, mas está todo mundo seguindo naquele caminho. O homem de Deus que presta o culto racional e que não se modela, não se conforma, não se adequa a este mundo, descobre qual é a boa, qual é a perfeita e qual é a agradável vontade do Senhor. Amém, queridos? Amém? Colossenses 3, vamos abrir rapidinho. Colossenses é o próximo. Não é o próximo, onde a gente está? Não é o próximo livro, não. Colossenses 3, capítulo 3.
Carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 3. Portanto, se vocês ressuscitaram com Cristo, busquem as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Pense nas coisas lá de cima, e não nas que são aqui da terra. Vocês já estão mortos com Cristo, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também nós nos manifestaremos com Ele em glória. Noé manteve a vida dele norteada pelas coisas dos céus, norteadas pelo parâmetro de Cristo, norteadas pela estatura de Deus, não pelos padrões do mundo perdido. Mas ele manteve a perspectiva lá no alto, manteve os olhos para cima, sempre olhando para a imagem de Deus, que é Cristo Jesus. Sempre baseando a sua vida, sempre baseando o seu rumo, sempre baseando suas decisões de acordo com a imagem do Filho de Deus, que era Cristo Jesus. Todo o caminho de Noé, todo o caminho, todo o passo, toda a direção dele foi uma direção num caminho a Deus, e por isso virou amigo de Deus. Foi a canção que a gente cantou. Colossenses 1,5. A sexta coisa que Noé fez. Só virar uma página agora. Colossenses 1,5 diz assim: olha, por causa da esperança que está reservada no céu, da qual antes ouvistes pela palavra da verdade. Noé manteve no seu coração a esperança. Ele manteve no seu coração a esperança de que Deus iria resgatá-lo. Ele manteve essa chama de esperança acesa no coração. Olha, eu vou construir o barco. Olha, eu vou construir esse barquinho. Mas eu tenho a esperança. Deus vai me resgatar no meu barquinho. Então a gente leu 6 coisas que distinguiu Noé. Noé foi distinguido dos demais pela fé, agiu por fé e não por vista, direcionou sua vida de acordo com a palavra de Deus, não se conformou com o mundo, manteve a perspectiva das coisas que são lá no alto e não nas terrenas, e manteve a sua esperança acesa no coração. Bom, a pergunta que vocês vão fazer para mim: e daí? No que deu isso? A gente leu lá em Hebreus 11:7. O resultado prático disso é que toda a família, queridos, ouçam, toda a família de Noé foi salva. Por um ato de fé daquele homem, Deus resgatou a família toda que caminhava no mundo de degradação, perdição, drogas ilícitas, sexualidade, falta de regra, tumulto, por causa de Noé, aquele justo. O resultado prático da sua fé foi que Deus salvou toda a sua família. Amém, queridos? Quero dar uma palavra para os varões aqui agora, só para varão. Para varona, vou pedir para os varões abrirem comigo em Lucas 9,51. A varoa escuta e dá glória. A varoa vai escutando e dando glória, né? A varoa escuta e dá glória. Lucas 9,51. Só varão para abrir, hein? Só varão vai abrir. Diz assim: todos os varões acharam? Quantos varões a gente tem aqui? Meu Deus, eu fiquei assustado agora. É varão que não é casado também, que vai ser varão, tudo varão. Varão, né, Mateus? Pô. Orgulho do tio. Cadê os varões? Lucas 9,51 diz assim:
Cadê 9:51? Aconteceu que, completando os dias para a sua assunção, para a assunção de Jesus, ou para o dia que Jesus iria subir aos céus, Jesus manifestou o firme propósito de ir a Jerusalém. Varões, vasos, Jesus, quando estava na terra, ele manifestou no seu semblante o firme propósito, uma disposição resoluta de seguir o caminho que lhe estava proposto. É o mesmo que fez Noé, uma disposição irresoluta, resoluta, inabalável. As pessoas olhavam para Jesus e diziam assim: esse cara está indo para Jerusalém mesmo. Está descrito nele que ele está indo para Jerusalém. Ele está mostrando no seu rosto. Varões, a quem o Senhor colocou como autoridade nessas casas, a quem Deus estabeleceu, a quem Deus deu a sua palavra e estabeleceu, vocês serão cabeça da casa. O Senhor diz assim: vocês precisam demonstrar disposição resoluta nesta cara. A mulher de vocês vai precisar olhar para a cara de vocês e dizer assim: esse cara segue a Jesus. Eu posso fazer milindre, eu posso chorar, eu posso bater pezinho, eu posso fazer com o que eu quiser com esse varão, mas a disposição resoluta de servir ao Senhor desse jovem é inabalável. Seu filho tem que olhar para a sua cara, meu irmão, e falar assim: meu Deus, esse meu pai, ele ama Jesus mesmo. Está na cara dele. Ele está mostrando para mim. É fácil. Quer ver como é fácil? Tem gente que gosta do Flamengo. Tem filho que olha para a cara do pai e fala assim: meu pai adora o Flamengo. Meu pai adora o Botafogo, gente, olha só. O filho olha para a cara do pai e fala assim: gente, meu pai adora o Botafogo. Meu pai adora o Corinthians. É tácito essa disposição na cara. E que o Espírito Santo está trazendo para você hoje, querido. Você que Deus deu a palavra dele para você ser a cabeça da casa e não entregar isso de maneira nenhuma para sua mulher. Deus diz: coloca nesta carinha uma disposição resoluta de seguir ao Senhor. Amém, queridos? Amém. Glória a Deus. Os seus filhos, a sua família, as pessoas que pertencem ao seu ambiente familiar, tem que olhar para você e falar assim: esse Jesus existe mesmo, porque meu pai está mostrando na cara dele que ele é capaz de perder a vida, mas ele não larga esse tal de Jesus. O resultado prático disso: toda a sua família será salva. Josué diz um versículo muito famoso: crê no Senhor. Quem disse isso foi o pastor Paulo. Troquei aqui o nome do vaso. Paulo diz: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Josué ele diz assim: obrigado pela cola, pastor. É bom ter um pastor aqui para me dar a cola. Crê no Senhor Jesus. Oh, Jesus, tem misericórdia. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Josué: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Paulo: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Não é promessa minha isso aqui. A gente está vendo que Noé salvou a casa dele. A gente está vendo que há duas promessas do Senhor dizendo que se você, vaso, tiver coragem, tiver um ato de fé, esse ato de fé, mesmo que te doa, mesmo que te arranque sangue, mesmo que você chore, mesmo que você dá com a cara no chão, mas você tenha disposição resoluta, esse ato de fé vai salvar a sua família. Glória a Deus, queridos. Amém. Glória a Deus. Fecha a base. Voltar para todo mundo. Qual é o nosso papel, então? Foi a pergunta que a gente começou como igreja do Senhor.
Jesus, quando está falando do final dos tempos, ele traça uma reta assim, fala assim: olha, gente, para vocês entenderem bem, lá nos últimos dias, nos dias de julgamento final, onde vai cair fogo do céu, os dias lá vão ser iguais aos dias de Noé, ao período pré-diluviano. Jesus traça essa linha, fala assim: olha, gente, deixa eu explicar para vocês aqui. Vai ser igual lá a Noé, lembra de Noé? Vai ser igual. O mundo vai estar perdido. As pessoas vão começar a colocar em seus corpos tecnologia, vão começar a perder a sua natureza humana por causa de tecnologia, por causa de Google Glass, por causa de coisas que vão enfiar em lugares, sei lá onde, que vão enfiar, mas vão enfiar aparelhinhos eletrônicos e vão começar a perder a sua natureza humana. E Deus vai olhar e falar assim: opa, esse planeta Terra está perdendo a sua natureza humana. Está na hora de entrar com julgamento. Está na hora de prometer, está na hora de executar o meu juízo. Vai olhar para a terra de novo. De que lado você vai estar, querido? Do lado daqueles que creem em Cristo para a salvação? Ou do lado daqueles descrentes? Daqueles que andam segundo a massa? Daqueles que andam de acordo com esse mundo tenebroso e mau? De que lado você estará quando Deus traçar a linha? E não precisa ser Deus traça a linha a hora que Ele quer, porque Ele é Deus. Ele vai traçar a linha no julgamento, mas Ele pode traçar a minha linha agora e me fuzilar se Ele quiser. E quando Ele for traçar a minha linha, de que lado que eu vou estar? Se eu morrer agora, se eu morrer hoje, eu vou estar lá do lado daqueles que creem em Jesus para a salvação e mantiveram a vida de acordo com os padrões, de acordo com o que a palavra de Deus disse, apesar da palavra de Deus não fazer o menor sentido neste mundo. Apesar de eu ter muitas oportunidades de fazer o que eu querer, apesar de eu ter muitas oportunidades de enfiar o pé na jaca, a palavra de Deus não vai fazer nenhum sentido, como não fez sentido para Noé, e Noé vai dizer assim: construir um barco? Senhor, eu vou me manter puro para casar, com tanta piriguete nessa faculdade. Senhor, essa palavra sua não faz o menor sentido. Essa palavra sua não tem cabimento. Construir um barco? Noé creu nessa palavra de Deus e viveu a vida não de acordo com aquilo que ele via, presenciava na faculdade, onde quer que ele estivesse, mas ele baseou a sua vida de acordo com a promessa de Deus. E é para isso que a gente está aqui hoje. Uma das coisas que Jesus colocou no meu coração de ser igreja é viver a vida de acordo com uma palavra. Apesar dessa palavra, no mundo que a gente vive, muitas vezes não fazer o menor sentido. Apesar dessa palavra, muitas vezes, você não compreender, como Noé não compreendeu nem o que era chuva. Nem sabia o que era chuva, mas desobedeceu. O que Deus está chamando você, igreja do Senhor, hoje, é decidir viver a sua vida através de um ato de fé em Cristo. E esse ato de fé vai passar um risco. E você vai passar para aquela turma que é da luz, para a turma que é da direita, para a turma que é ovelha, para a turma que é trigo, não para a turma das trevas, da escuridão. Porque o que faz diferença quando Deus vai olhar para a terra e executar o seu juízo, nós lemos em Hebreus, queridos. Os antigos alcançaram o testemunho de que eram justos por causa da... O júnior alcançará testemunho de que é justo e que pertence a Deus e que é um homem bom e um homem reto e que é amigo de Deus por causa da fé. Não por causa de mais nada. É simples. É tão simples que parece... É muito fácil. Mas, meu Deus, é muito fácil. É a fé em Cristo. A igreja de Deus tem que ter fé.
E essa fé custa caro. Jesus, ele sofreu grande opressão de pecadores. Noé sofreu grande opressão de pecadores. Todo aquele que quer seguir Jesus vai padecer perseguição de pecadores. Se você não está sofrendo perseguição de pecador nenhum, reflita de que lado você está. Qual é o parâmetro, ou qual é a base, ou qual é o ambiente que você está tirando as decisões da sua vida, e com base no que você está seguindo o seu caminho, com base naquela palavra de Deus que diz assim: gente, eu sou a porta das ovelhas. Jesus dizendo: eu sou a porta da salvação, quem entrar por mim vai se salvar. A gente tem uma palavra, a gente está no mesmo dilema que Noé. Construa um barco, e a gente tem uma palavra dizendo assim: olha, eu sou a porta. Muda, continua madeira, mas é Jesus dizendo: eu sou a porta da salvação, quem entrar por mim será salvo, quem não entrar por mim não será salvo. E aí tem aqueles que, eu vou acreditar, vou ter fé naquela palavra e vou levar minha vida não pela circunstância, mas de acordo com a palavra que o Senhor me deu, que Ele é a porta da salvação. Se Ele é a porta da salvação, eu vou crer. Vou trabalhar 120 anos para atravessar essa porta. Amém, queridos? É isso que Deus colocou no meu coração para o que Ele quer da igreja. Isso é o 1. E o 2, para a gente acabar. Qual a nossa parte no corpo de Cristo? Segundo Pedro, vamos abrir 2. O apóstolo Pedro, falando a respeito de Noé, ele disse o seguinte, lá no finalzinho da Bíblia, gente, quase chegando em Apocalipse aí para quem está perdido. Volta um pouquinho nos livros de João, e você chega em 2 Pedro 2, versículo 5. Segunda coisa que Deus colocou no meu coração para a igreja hoje é: Deus não perdoou, olha só, gente, Deus não perdoou o mundo antigo, mas guardou a Noé, pregoeiro da justiça, com mais 7 pessoas, ao trazer o dilúvio sobre o mundo dos ímpios. Quando Pedro vai testemunhar a respeito de Noé, ele diz assim: olha, Noé era um pregoeiro do que era justo, ele era um pregador. A Bíblia não relata, se bem que eu acredito que ele tenha pregado, mas não relata nenhuma pregação de Noé. A pregação de Noé foi a obediência irrestrita e absoluta ao Senhor da palavra. Ele foi obediente, e as pessoas, ao ver a obediência dele, entendiam a pregação: há um Senhor só que esse cara está seguindo. Eles entendiam, ao mundo todos desprezaram, porque o Senhor selou a porta da arca, veio o dilúvio e matou a todos. Mas eles compreenderam. Ao testemunho que Noé recebeu, era pregoeiro da justiça. Nós, como igreja do Senhor, você hoje tem sido chamado para ser um pregoeiro do que é justo, sem ser relativista, sem ser apoiador do que é imoral, sem ser amigo de pecadores, amigo de pessoas que não querem a Deus, mas através da obediência ao Senhor, através da submissão, através da rendição total ao Senhor. Deus chamou você para ser um pregoeiro da justiça. Como igreja, o Espírito Santo colocou isso no meu coração para partilhar com vocês. A fé que age de acordo com a palavra, e o pregoeiro da justiça, que se submete a Deus em obediência temorosa, e que prega porque obedece,
e é salvo porque crê. E não salva só a si mesmo, mas salva toda a sua família. Louvado seja o nome de Jesus. Louvado seja o nome de Jesus. Ao Senhor de toda a graça, escreve o apóstolo Paulo, ao Senhor de toda a graça. O que os nossos ouvidos ouvem hoje são palavras de vida eterna. O que os seus ouvidos estão testemunhando hoje aqui, se você duvida do que eu falei, você tem Bíblia no seu celular, você tem Bíblia na internet, você tem Bíblia no bolso, te dou aqui os textos, você mesmo vai lá. Se garanta que o que eu estou falando aqui não é meu, mas é uma palavra do Senhor. Se é a palavra do Senhor, queridos, e se os seus ouvidos estão ouvindo essa palavra hoje, cabe a você obedecê-la ou rejeitá-la. A obediência da fé é para aquilo que o Espírito Santo tem chamado hoje a todos nós, para se arrepender do seu caminho mau, dobrar o seu joelho e dizer: Senhor, eu quero obedecer a tua palavra, que diz que o Senhor é a porta da salvação. Eu vou levar minha vida de acordo com essa palavra, não de acordo com o que o mundo me diz. Vou convidar você para fechar os olhos. Vou chamar o pastor Rafael aqui comigo. Pai, envia teu Espírito Santo, Senhor, sobre nós. Tenha misericórdia. Limpa a nossa vida, Senhor. Nos dá essa porção de fé, Senhor. Toca em nossos corações de modo profundo, Senhor. Que essa revelação, Senhor, seja explodida, Senhor. Como tu dissestes, haja luz. Que Cristo ilumine no nosso coração essa noite, Senhor. E que a gente receba a compreensão, Senhor, da tua palavra, Senhor. E que a gente obedeça. Sabemos que o querer e o efetuar vem das tuas mãos, Senhor. Pai, vem até nós, Senhor. Nós não sabemos onde o Senhor está. Nós não sabemos onde fica a sua casa no céu, Senhor. Vem até nós, Senhor, porque se o Senhor não nos achar, nós não o acharemos, Deus. Vem até nós, Jesus, e toca o profundo do nosso coração nesta noite. Que a tua palavra produza fruto, Senhor. Pai, que não haja rejeição, Senhor, em nenhum solo desta noite. Em nome de Jesus, Pai, nós oramos a Ti e agradecemos. Eu vou convidar você que quer ter fé, como Noé, que quer receber do Senhor uma iluminação, um querer íntimo. Eu vou convidar você que quer entregar o seu coração de modo obediente e temeroso a Deus, a ficar de pé conosco, comigo e com o pastor Rafael. E nós vamos orar e dizer: Senhor, eis aqui, Senhor. Toma o nosso coração desobediente, Pai. Tira esse coração de pedra, Senhor. Coloca nele um coração de carne, escreve nele a tua palavra, Senhor. Para que a gente entenda qual é a tua palavra e para que a gente obedeça, Senhor, a tua palavra. Eu não quero sair daqui igual eu entrei, Senhor. Eu não quero sair daqui indiferente à tua palavra, Senhor. Faz alguma coisa que eu não sei o que é, um rebuliço qualquer. Mas faz, Senhor. Segundo a tua misericórdia, segundo a tua graça. Você que foi tocado por essa palavra, fica de pé. Em nome de Jesus. Como é gracioso, Deus, no mundo perdido, Pai, sem esperança, ouvir a tua palavra luz de vida, ouvir a tua palavra, Deus,
de esperança, ó Pai, aos nossos corações, ó Deus. Eis a tua igreja, ó Pai, eis os teus filhos, ó Pai. Nesta noite pedem mais fé a Ti, ó Deus. Aumenta, ó Deus. Aumenta em cada coração, ó Deus, o desejo, ó Pai, o comprometimento, Deus, a firme disposição, ó Deus, em Te servir, ó Pai. Ó Deus, realmente construa, ó Pai, neste lugar, nesta noite, Deus, colunas de fé, ó Pai. Homens e mulheres, ó Deus, dedicados, ó Deus. Homens e mulheres, ó Deus, comprometidos, ó Pai. Comprometidos, ó Deus, em levar, ó Pai, ó, uma palavra de salvação, ó Deus. Primeiramente a sua casa, ó Deus. E a todos aqueles, ó Deus, a quem o Senhor permitir, ó Pai. Em nome de Jesus, ó Deus, que não venhamos ser tímidos, ó Pai. Que não venhamos ser inconstantes, ó Deus. Que não se achem em nós, ó Deus, dúvidas, ó Pai. Dúvidas que atemorizam. Dúvidas, ó Deus, que não permitem avançar. Dúvidas, ó Deus, que, ó Pai, nos travam, ó Deus. Que não nos lançam, ó Deus, na coragem de construir a arca, ó Pai. E de não estar preparado de quando vier o dilúvio, ó Deus. Não, ó Pai. Que neste lugar, ó Deus, das vidas, ó Pai, aqui, ó Deus, aprenda a Te amar, ó Deus. E assim, ó Deus, como nos dias de Noé, ó Deus, possamos, ó Deus, estar, ó Deus, na construção do Teu barco, Pai. Na proclamação do Teu Evangelho, ó Deus. Na firmeza, na esperança de fé, ó Deus. Mesmo que todos se voltem contra nós. Mesmo que a chuva, ó Deus, aos nossos olhos tarde vir, ó Deus. Mesmo, Deus, que a obra pareça grande demais, ó Deus. Que nós possamos estar alicerçados na Tua palavra, Senhor. Para a glória do Teu nome, ó Deus. Faz nessa noite, ó Deus, corações realmente, ó Deus, firmes, ó Deus, na Tua palavra, Pai. Ó Deus, nessa noite eu clamo a Ti, ó Deus. Arranca a timidez do coração dos Teus filhos, ó Pai. A timidez da fé que a Tua palavra fala, Deus, que impede, ó Deus, que falemos do Teu amor, que impede, ó Deus, que vivamos por fé, que impede, ó Deus, que venhamos viver uma vida realmente alegre em Tua presença, que nos amarra, ó Deus, os prazeres desse mundo, que nos amarra, ó Deus, a lógica deste mundo, que nos amarra, ó Deus, longe de Ti, ó Deus. Arranca de nós todas as exílias, ó Deus, todas as algemas, ó Pai. Para que possamos, ó Deus, viver essa vida de testemunho, ó Deus, de vida, ó Deus. Que vejam em nós, ó Deus, a firme disposição em servir, ó Deus, como foi dito, ó Pai. Que os homens desse lugar, ó Pai, assumam o seu papel de sacerdote no seu lar, ó Deus. Que as mulheres dessa igreja, deste lugar, ó Deus, submetam o seu marido, ó Deus, numa mesma missão de Te servir, ó Pai. Que os filhos, ó Deus, sejam exemplos, ó Deus, de crianças, ó Deus, de jovens, ó Pai, que Te servem, que Te adoram acima de todas as coisas, ó Pai. Ó Deus, realiza a Tua obra em nós, ó Pai. E que saiamos daqui, ó Deus, anunciando, ó Deus, a Tua tão grande salvação, por onde quer que andemos, ó Deus. Esta noite falamos de fundamento, ó Deus, naquela oração, ó Pai. Ó Deus, traga aqueles, ó Deus, traga aqueles, ó Pai, que estão perdidos sem essa esperança de Deus. Leva-nos, ó Deus, aqueles que precisam, ó Deus, ouvir o que ouvimos esta noite. E usa-nos, ó Pai, e usa os Teus filhos, ó Deus, para a glória do Teu nome. É que nós oramos essa noite, no nome santo e precioso de Jesus, o Senhor da igreja. Vamos louvar o Senhor? Perto quero estar. Vamos chamar os cantores aqui, gente. Vamos lá. Quem canta, quem toca. Junto aos Seus pés.